Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o comparativo entre o Microsoft 365 e o Google Workspace. Essa comparação é uma demanda muito recorrente nas empresas por conta de as empresas terem que tomar essa decisão de melhorar os seus produtos em nuvem, de melhorar os serviços que elas utilizam de produtividade, colaboração, incluindo e-mail, dados em nuvem, outras ferramentas. E ao longo dos anos, lá na Rastec, empresa da qual eu sou sócio, a gente teve sempre muito essa demanda dos clientes sobre qual a melhor solução escolher. Então a gente sempre fazia essa comparação individualmente e há uns 3 anos atrás eu criei esse comparativo e ao longo dos anos eu venho atualizando ele, melhorando ele, e hoje eu quero apresentar para vocês então esse comparativo de uma forma bem estruturada aqui para que vocês conheçam, e depois inclusive ao final do vídeo eu vou dar o link ali para vocês poderem baixar esse comparativo para sua empresa, tá bom? Então a ideia hoje é mostrar bastante os dois produtos, mostrando os prós e contras de cada um, em cada categoria, em cada tipo de serviço fornecido por cada uma das ferramentas. E o que eu posso dizer são duas ferramentas sensacionais, as duas em relação às outras soluções do mercado, elas entregam muito mais valor. Eu diria que hoje são, com certeza, os produtos com maior participação no mercado, né, com market share maior em relação a outros serviços e produtos de produtividade. Em terceiro lugar, talvez esteja o Zorro, que é um produto também, uma suíte de produtividade da Zorro, que é um fornecedor de e-mail e de outros serviços, mas realmente não entra nessa briga com Microsoft 365 e Google, que realmente possuem produtos com vantagens e com serviços muito superiores, tá bom? Então tá, eu vou abrir minha tela aqui com vocês agora, para que eu possa então mostrar de fato como é que foi todo esse desenvolver deste comparativo. Primeira coisa então que eu queria mostrar para vocês aqui do comparativo é o que vai ter no conteúdo, né? Que eu vou falar um pouco, vou me apresentar para vocês, fazer uma introdução sobre esse tema, falar um pouco dos motivos para uma empresa migrar para a nuvem, falar um pouquinho sobre a participação de mercado de cada uma das duas, falar sobre as ferramentas em comum que as duas têm, né, que são similares, poderíamos dizer assim, e aí eu trago 10 pontos de decisão para que uma empresa possa tomar essa decisão de ir para a Microsoft ou para o Google. Depois eu trago alguns questionamentos que as empresas têm que se fazer para tomar essa decisão, e por último algumas conclusões aqui que eu trago nesse meu comparativo, certo? Então vamos lá. Me apresentando, para quem ainda não me conhece, eu sou o Juarez Fortes, eu sou hoje fundador da empresa LGPD 365, que é uma empresa que realiza cursos online a respeito de LGPD usando o Microsoft 365. Eu sou sócio fundador da Rastec Soluções em TI, uma empresa que já está há 15 anos no mercado, atuando em infraestrutura, serviços em nuvem, segurança da informação, backup e continuidade. Eu sou também Head de Privacidade e Proteção de Dados da MSH Advogados, Machado Schutzer Heck Advogados, um escritório de advocacia que tem uma especialização em direito tributário, mas que também atua em outras áreas do direito, como governança corporativa, privacidade e proteção de dados, e eu que toco essa área de privacidade e proteção de dados. Atualmente eu sou DPO de diversas empresas e também sou um Security Awareness Officer, tenho trabalhado agora, esse é um serviço novo que a gente tem oferecido na Rastec, que é o profissional responsável por conduzir o processo de conscientização dos colaboradores dentro de uma organização, conscientização em segurança da informação, privacidade e proteção de dados, que é um papel muito importante dentro da LGPD. A minha formação, eu sou graduado em administração de empresas, eu tenho uma especialização em gestão e governança de TI, uma pós-graduação em gestão e governança de TI, também tenho um MBA em segurança cibernética e estou finalizando agora minha pós-graduação em direito digital. Eu sou DPO certificado pela Exim, pela CertProf, pela Acespro do Rio Grande do Sul. Eu tenho essa formação de Security Awareness Officer pelo Hacker Rangers, que é uma plataforma de gamificação de todo o programa de conscientização e segurança da informação. Eu faço parte do IBRASPD, que é o Instituto Brasileiro de Privacidade e Proteção de Dados, que é uma entidade que trabalha bastante voltada aí para o tema da privacidade. Eu faço parte lá do Comitê de Incidentes.
Eu faço parte também da AP Dados, que é a antiga ANPPD. Eu faço parte lá do Comitê de Segurança e eu fundei em Porto Alegre o Núcleo de Privacidade e Proteção de Dados da Associação Comercial de Porto Alegre. Então, realmente, esse tema de privacidade e proteção de dados é um tema que eu sempre, eu me aproximei muito nos últimos 5 anos e venho trabalhando intensamente com ele, mas continuo tocando bastante essa questão de tecnologia também, serviços em nuvem na Rastec. Por isso, hoje eu trago aqui para vocês esse comparativo, que é um comparativo muito legal e que vai ajudar as empresas a tomarem a decisão sobre qual a melhor ferramenta para a sua realidade. Que eu trago um pouco uma introdução, né? Então, falando sobre a importância dessa tomada de decisão na escolha de uma ferramenta de colaboração, comunicação e produtividade. Então, qual é o melhor caminho, né, que a empresa deve tomar? Então isso depende muito, né? Tem muitas empresas que ainda estão naquela fase anterior, que tem lá um provedor de e-mail como Terra, Wallhost, KingHost, HostGator, um provedor de e-mail mais simples. Às vezes já usam alguma coisa em nuvem, mas usam o Google Drive individual, não usam as ferramentas empresariais ainda das plataformas. Tem empresas que nem isso tem ainda, estão só em servidor local com seus dados, não usam serviços em nuvem. Então cada empresa está em um nível de maturidade em relação ao uso de serviços em nuvem. Algumas empresas têm dificuldade ainda em aceitar a segurança das plataformas, ainda têm dúvidas sobre se é seguro mesmo ou não utilizar o Microsoft 365, o Google Workspace. Tem alguns receios em relação à segurança, mas quanto a isso, eu posso falar que é muito mais seguro do que um ambiente local. O risco da gente ter um problema com o Microsoft 365 ou Google, na minha opinião, e não é uma opinião infundada, né, porque essas duas plataformas possuem uma segurança muito robusta, ferramentas que possibilitam a empresa aumentar sua segurança, como o multifator de autenticação, análise avançada de ameaças, etc. Coisas que num ambiente local uma empresa não tem condições de prover. Então, realmente, aqui a ideia é mostrar para vocês um pouco das similaridades e diferenças das duas plataformas para que vocês possam tomar essa decisão de uma forma mais assertiva. Mas antes, por que a gente migra para a nuvem, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante também de falar, porque isso é uma questão aí fundamental para a tomada de decisão sobre manter local lá um servidor ou migrar seus dados, suas informações para a nuvem. Eu acho que o primeiro ponto ali é a facilidade, né, de trabalho remoto. Não só trabalho remoto, trabalho de qualquer lugar. Quando a gente fala de trabalho remoto, a gente está falando de empresas também que possuem filiais em locais diferentes, possuem unidades em locais diferentes. Isso ajuda bastante, dá muita flexibilidade para os colaboradores. E essa flexibilidade também, ela também está muito voltada à questão de custo, porque ela vai nos permitir escalar o nosso negócio conforme a necessidade. Quando a gente cresce a empresa, basta comprar uma licença mensal, diferente de quando a gente tem um ambiente interno. Quando a gente começa a aumentar muito, a gente tem que comprar novos servidores, começar a fazer novos investimentos em tecnologia, e serviços em nuvem, eles são contratados como serviço. Então, a partir do momento que eu diminuir a minha demanda, eu simplesmente reduzo a minha quantidade de licença, reduzo a minha demanda de serviço em nuvem, reduzo o meu custo. Então essa escalabilidade também que a nuvem traz, né, principalmente considerando essas suítes de produtividade como Microsoft e Google, isso realmente flexibiliza bastante o negócio da empresa como um todo. Como eu falei antes, né, segurança. A nuvem oferece medidas robustas de segurança, como criptografia, backups automáticos, proteções contra ameaças cibernéticas avançadas, multifator de autenticação. Então tem uma série de recursos de segurança nessas plataformas de Google e Microsoft que a gente não consegue manter de uma forma tão efetiva no nosso ambiente, não consegue financeiramente, muitas vezes é praticamente inviável, né, investir tanto em segurança no ambiente local. Então realmente a segurança que essas plataformas têm, e com todas as certificações SOC, ISO e tudo mais, essas plataformas todas têm um conjunto de certificações muito robusto em segurança, justamente para poder prover esse tipo de serviço para os seus clientes. Outro ponto que é bem interessante também é a parte de recuperação de desastres. Quando a gente está falando de recuperação de desastres, a gente está falando sobre
né, estar preparado para se recuperar de um problema. Então, dentro da estratégia, quando a gente migra para o ambiente da nuvem, é bem importante a gente fazer um backup em outro provedor de serviço, garantindo a recuperação do nosso ambiente para qualquer tipo de desastre. Mas dentro da própria plataforma já tem lá todo um processo de versionamento de documentos, de retenção de documentos e de e-mails após a saída de um usuário, após a exclusão de um arquivo. Então ele tem uma série de um conjunto de proteções que ajuda as empresas a fazer essa recuperação do seu ambiente de uma forma mais simplificada. Então isso também é bem importante que as plataformas em nuvem trazem. O controle de documentos também é muito importante, porque a gente vai poder controlar melhor os documentos, a gente vai ter toda uma área de auditoria que vai nos permitir identificar quem mexeu, quem fez o que em cada documento de uma forma muito mais efetiva do que um servidor com Windows Server ou Linux Server. Então a gente tem aí na parte de controle de documentos também a parte de permissionamento de quem acessa o que, quem acessa cada conteúdo de uma forma mais inteligente e muito melhor de ser gerenciado. A privacidade e proteção de dados também é um aspecto fundamental quando a gente fala da nuvem, porque essas ferramentas já estão preparadas, garantindo uma conformidade regulatória com todas as questões de segurança que oferecem e recursos que trazem também em relação à privacidade. Então ele é bem, o painel da Microsoft mesmo, que ele realmente entrega um detalhamento maior, uma granularidade maior em relação à parte de privacidade e proteção de dados. Tem todo um painel de compliance que a gente consegue fazer auditorias avançadas, que a gente consegue fazer pesquisa de dados, que a gente consegue fazer classificação de documentos, rotulação de documentos, então é bem legal. Outro ponto importante é as atualizações constantes automáticas, né? Esse é um outro aspecto que a nuvem traz de uma forma muito mais efetiva. A nossa licença que a gente paga ali mensalmente, ela já inclui todas as atualizações de segurança, atualizações de desempenho, atualizações de novidades. Então ele está sempre se atualizando essas ferramentas com o serviço em nuvem. Então ele é muito melhor do que comprar, por exemplo, no caso do Office, uma licença de Office perpétuo que a gente morre naquela versão que a gente comprou. Então isso é um ponto também de bastante valor com essas plataformas. Aumento da colaboração e produtividade. Essas ferramentas ajudam de fato as empresas a aumentarem a sua colaboração e produtividade. Eles trabalham em tempo real, né, junto com a autoria online, tem vários recursos que ajudam com isso. A gente ajuda a reduzir os custos de infraestrutura, uma vez que com essa demanda de serviços em nuvem, a gente deixa de precisar ter recursos de infraestrutura, de servidores, de equipamentos. Então, a gente reduz bastante também esse custo de infraestrutura e a disponibilidade e confiabilidade, que realmente são pontos de bastante valor dentro desses ambientes em nuvem, porque a gente garante que estando nessas plataformas, a gente vai ter uma disponibilidade alta dos nossos dados, com uma grande confiabilidade. E aí falando um pouquinho sobre a participação de mercado, né? Aqui eu trouxe um market share que eu peguei agora no final de novembro de 2023, o market share da Datanyze aqui, que é uma plataforma que traz os market shares das ferramentas. Então hoje o Google ainda tem um market share maior, né? A participação de mercado maior do que a Microsoft, mas está cada vez muito próximo um do outro. Hoje o Google está com 55% do mercado, a Microsoft com 45%, de acordo com este levantamento aqui da Datanyze. E aí falando um pouquinho sobre as ferramentas em comum nas duas plataformas, né? Na Microsoft, o nome da suíte é Microsoft 365, como eu falei, e o Google é Google Workspace. Produtos de produtividade, né? Software de produtividade. A Microsoft tem o conhecido e famoso Microsoft Office, que atualmente tem tanto uma versão web quanto uma versão desktop. Já o Google, ele tem o Apps for Works, que é o Google Sheets, Google Docs, que também é muito conhecido no mercado, mas a grande diferença é que no Google só tem uma versão web. Até existe uma versão que a gente instala ali, um ícone no nosso desktop, como se fosse um aplicativo local, mas na realidade ele é só um atalho para ir para o Google Sheets, Google Word, Google Docs da nuvem. Para e-mail, calendário de contatos, na Microsoft é o Exchange Online, que é o servidor de e-mail, e o Outlook Web, que é o webmail da Microsoft.
além de ter também, logicamente, o aplicativo Outlook para a área de trabalho do Office, e no Google é o Gmail for Business. Então, em relação ao e-mail, são duas soluções muito robustas, que entregam muita qualidade, né, para as empresas. Tem algumas características diferentes em relação ao volume de armazenamento e outras coisas mais, mas de forma geral são duas plataformas bastante consistentes e que são equivalentes, aí, se a gente, assim poderíamos dizer, no mercado. Plataformas de colaboração, aqui a Microsoft tem o SharePoint Online, que é um construtor de sites muito robusto, muito importante, né, da Microsoft. Tem também o Microsoft Teams, que é a ferramenta que a Microsoft trouxe para as empresas utilizarem como seu centro de trabalho, como centro de comunicação da empresa. Já do lado do Google, existe o Google Sites, que é uma solução também de criação de sites, mas que ela é uma solução mais, poderíamos dizer, mais simples do que a solução do SharePoint Online. O SharePoint tem muito mais recurso do que o Google Sites. E tem também os espaços de trabalho que o Google tem agora em algumas licenças, que é uma tentativa de se aproximar do Teams, mas também ainda está muito longe. Então a Microsoft realmente nesse aspecto, apesar de serem ferramentas equiparáveis, né, a Microsoft está num nível bastante acima do que o Google nesse aspecto. Em relação a armazenamento em nuvem, Microsoft tem o SharePoint Online através das bibliotecas de documento do SharePoint Online, que é como se fosse o servidor da empresa, e tem também o Microsoft OneDrive, que é o espaço individual de cada usuário lá na nuvem, OneDrive for Business. Então a Microsoft divide, né, esse conteúdo. Já no Google não, a gente tem o Google Drive, e o Google Drive ele tem, a partir da licença Business Standard, que é uma licença, é a segundo nível de licença do Google, ele tem lá os drives compartilhados, que é como se fosse o servidor da empresa também, que é o espaço onde a gente consegue aplicar políticas, definir regras de acesso, etc. E tem os drives pessoais, que aí é o drive individual de cada usuário. Plataforma de comunicação, a gente tem lá na Microsoft então o Teams, que tem chat, voz, vídeo, tudo mais. E do lado do Google a gente tem o Google Meet, né, o Google Chat também, que até eu não botei aqui nessa tela, mas o Meet é complementado pelo chat ali, que é o chatzinho que tem do Google. Então são as plataformas de comunicação. Para vídeos, a Microsoft tem o Microsoft Stream, que é uma ferramenta de vídeos para divulgação de vídeos internos dentro da organização. Também pode ser publicado vídeos externos nela. E o Google, né, tem o famoso YouTube, que também a gente tem aí nesse caso o Google tem um valor maior, né, é uma plataforma muito mais consolidada e ele tem a possibilidade da gente disponibilizar vídeos somente para pessoas registradas de uma forma sem passar isso sem que isso fique publicado na internet. Para automações, Microsoft tem o Power Automate, que é uma plataforma de automação de serviços, automação de processos, dentro das soluções Microsoft e também conectando com soluções externas. E o Google tem o Apps Script, que é uma ferramenta também bastante utilizada por desenvolvedores, por pessoas que trabalham na área e que precisam automatizar utilizando recursos do Google. Para a criação de aplicativos, a Microsoft tem o Power Apps, que é uma ferramenta também muito interessante, que é uma ferramenta de construção de aplicativos sem código, né, que é todo mais visual, toda a construção, e o Google tem o App Sheet também, que é uma ferramenta bem conhecida. Na parte de e-discovery, né, que é descoberta de dados no ambiente, a gente consegue descobrir dados da Microsoft em e-mail, grupos, Teams, bate-papos do Teams, Yammer, que é uma ferramenta até que a Microsoft está tirando, SharePoint, OneDrive, e no Google a gente tem essa possibilidade de pesquisar dados em e-mails, bate-papos e arquivos. Na proteção de e-mail, a Microsoft tem o Exchange Online Protection, que é uma solução bastante robusta de segurança, assim como a proteção avançada de e-mail que o Google oferece. Então essas são as ferramentas em comum, assim, de uma forma muito geral, dentro do Google. E aí, quais são os 10 pontos que nós vamos avaliar para tomar uma decisão sobre qual a solução que nós vamos escolher para a nossa empresa? Primeiro é a familiaridade, né? Isso é um ponto que traz bastante, bastante importante essa definição, essa avaliação
de qual a familiaridade da nossa equipe com cada uma das soluções para tomar essa decisão. Também o espaço de trabalho online para equipes, né? Esse é um outro ponto eu acho bem importante para essa tomada de decisão. As características principais de cada produto, aqui a gente vai falar bastante no detalhe também, porque é um ponto bem relevante. Depois custos, a questão de custos sempre é muito importante. A compatibilidade das duas das soluções, com Windows, com mobile, com soluções de fora. A parte de compliance e segurança também é bem importante para a gente tomar essa decisão. A parte do setup inicial, como é que é o setup em cada uma das duas, quais são os pontos de atenção em cada uma das duas. As questões relacionadas ao gerenciamento da plataforma, a migração também da plataforma e o suporte de cada uma das duas empresas. Então esses são os pontos de tomada de decisão sobre qual ferramenta escolher. Então, sobre familiaridade, a gente vai trazer a gente se faz algumas perguntas, né, para entender melhor qual é a familiaridade. Quais ferramentas que a empresa utiliza atualmente? A empresa que já utiliza ali um OneDrive pessoal ou um Google Drive e tal, já vai ter alguma familiaridade. A familiaridade da equipe também é bem importante, né? Avaliar com a equipe qual é a familiaridade dela com cada uma das ferramentas. Outro ponto de importante relevância aí para as empresas é quais que as soluções que os parceiros utilizam e os clientes utilizam. Então eu já vi muita empresa tomando a decisão por Google ou Microsoft porque o seu principal cliente utiliza uma ou outra ferramenta, porque o seu principal fornecedor utiliza, enfim. A questão de planos de expansão também é um ponto importante, né? Porque dependendo da expansão, de como ela vai acontecer, questões financeiras podem impactar bastante, dependendo do nível de licença, então o Google também é um ponto. A necessidade também dos dados em relação a volume, legislações, compliance, tudo isso são pontos importantes aí a se avaliar no aspecto da familiaridade. Outro ponto de decisão, o espaço de trabalho em nuvem para equipes. Microsoft tem lá o Microsoft Teams, que é uma ferramenta muito poderosa, que traz muitos recursos para as empresas, que a gente consegue conectar com diversas outras ferramentas da própria Microsoft e também com ferramentas de terceiros. Então ele permite aí fazer processos bastante otimizados, tem fluxos de aprovações, dá para a gente fazer o Planner, né, que é o concorrente do Trello aí para gestão de tarefas de equipe, gestão de processos. A gente pode conectar com o SharePoint, pode conectar com qualquer outra solução, formulários. A gente consegue ter muito recurso importante dentro dessa plataforma. Eu sei que o Teams ele tem uma certa resistência de algumas pessoas do mercado, seja por desempenho, seja por acessibilidade também, que o pessoal que não usa Microsoft na hora que vai acessar uma reunião via Teams, às vezes tem problema, tem dificuldade, mas de fato ele é uma solução muito robusta em relação a todos esses serviços em nuvem para produtividade e colaboração. Já do lado do Google, o Google tem lá o Google Meet, que a gente falou antes, o Google Chat, mas que são espaços, são bem limitados, né? Nem se compara em relação ao Google, à Microsoft, e aí o Google tem como vantagem a possibilidade de trabalhar com o Slack. O Slack é uma plataforma aí concorrente do Teams, que ele tem esse objetivo de ser o centro de informações ali da empresa, o centro de comunicação da empresa. Então são ferramentas que trabalham de forma diferente aí nesse aspecto, e aqui nesse ponto o Teams realmente tem uma vantagem bem significativa como solução nativa, né, e não tendo que usar uma de terceiro como o Slack, e que não é tão robusto quanto o Microsoft Teams. E aí, falando um pouquinho sobre características, aí a gente vai entrar numa tabela comparativa, que eu não vou entrar em cada detalhe, senão esse vídeo ia durar muitas horas, mas eu vou entrar aqui nas características principais, tá? Na parte de e-mail, calendário e agenda. Eu vou falar um pouquinho só das diferenças. A gente tem armazenamento na Microsoft por padrão nessas licenças, porque a Microsoft tem 2 níveis de licença, o Google também, né? 2 níveis de licença empresariais. Depois tem também governamentais, educacionais, organizações sem fins lucrativos, mas a gente vai focar aqui nas características principais das licenças para empresas
de pequeno e médio porte, que é como a Microsoft chama, que são empresas com até 300 colaboradores, tá? Então a gente tem esses 3 níveis de licença, que é o Microsoft 365 Business, Microsoft 365 Business Standard e o Premium. E o Google a gente vai então comparar com o Google Workspace Business Starter, Business Standard e Business Plus. Nesse sentido, a parte de armazenamento, na Microsoft, todas essas licenças vão dar 50 GB de espaço de armazenamento para e-mail, mais 50 GB de espaço para o arquivo morto na nuvem, que é uma pastinha que fica separada ali da caixa de entrada principal, mas que também está disponível na nuvem. Já no Google é diferente. A licença Starter, ela dá só 30 GB de espaço, e esse espaço sendo compartilhado com o Drive, então é uma licença que tem um armazenamento menor, mas a partir da Business Standard, ela já vai ter 2 TB de espaço por usuário, e aí esse espaço é o total, né, compartilhado com o Drive também. Na Microsoft é bem separado, espaço de e-mail, espaço de OneDrive, espaço de SharePoint. Já no Google Workspace Business Standard e na Business Plus, não. É um volume de 2 TB para o usuário que ele vai poder dividir entre e-mail e Drive de forma como ele quiser. E aí no Google tem uma outra vantagem também, que é o pool de armazenamento. Como é que funciona o pool de armazenamento? O armazenamento do Google, ele soma todos os volumes de cada usuário. Então, vamos botar uma conta fácil aqui. Se a gente tem 10 usuários, na Business Standard, a gente vai ter 20 TB de espaço. E esses 20 TB de espaço, a gente vai poder dedicar parte dele lá para o Google Drive compartilhado, que são os drives da empresa, né, como eu comentei antes, que é como se fosse o servidor da empresa na nuvem. Vai poder ter mais espaço de e-mail. Então, no sentido de armazenamento, a partir da licença Business Standard, o Google ele entrega mais valor, e se é um cenário de alto volume de armazenamento, o Google pode ser realmente a melhor decisão, considerando o armazenamento, que é um ponto bem importante. Na Microsoft, a gente tem lá 1 TB de espaço para a empresa, mais no SharePoint, mais 1 TB de espaço para cada usuário no OneDrive, mais os 100 GB aí de e-mail, entre 50 de armazenamento principal e 50 de arquivo morto. Na Microsoft é possível comprar espaços adicionais também, mas aí é uma conta financeira que tem que ser feita para tomada de decisão mais assertiva em relação a armazenamento. Já em relação a e-mail, de coisa diferente, a Microsoft tem um recurso chamado caixa compartilhada, que isso aqui é um recurso de muito valor comparado ao Google. O que é a caixa compartilhada? A gente consegue, por exemplo, lá na empresa, criar caixas de e-mail que não consomem uma licença, mas que também tem 50 GB. É uma caixa de e-mail compartilhada entre pessoas. Então, geralmente, qual é que é a utilidade disso, né? A gente consegue utilizar essas caixas compartilhadas ou caixas de grupos do 365, que tenha mais ou menos mesma sistemática, que é uma caixa lá, por exemplo, o pessoal do financeiro. Temos lá 10 usuários do financeiro, mas temos uma caixa chamada financeiro@empresa.com.br. Então a gente pode criar essa caixa de financeiro@empresa. Ela é uma caixa que vai aparecer embaixo do e-mail das pessoas que vão poder ter acesso a ela. É uma caixa que é compartilhada com pessoas determinadas, e ela vai ter 50 GB de espaço só para ela individualmente. Então isso é um recurso que é muito importante, porque no Google só tem aquelas coisas tradicionais de lista de e-mail ou alias, que é a gente tem um segundo nome para uma caixa, né, mas tudo cai na caixa daquele usuário. Na Microsoft, esse recurso de caixas compartilhadas acaba sendo bastante valoroso, né, por conta que traz um recurso aí bem importante para as empresas. Aí depois a gente vai sair da categoria de e-mail, entrar aqui em armazenamento e compartilhamento. Então aquilo que eu falei antes, Microsoft tem o armazenamento individual e o armazenamento do SharePoint, 1 TB para cada um. SharePoint ele tem ainda, a cada novo usuário da minha empresa eu ganho 10 TB. Então agora mesmo a gente está tratando com uma empresa que tem 300 usuários, a empresa tem 4 TB no SharePoint, porque ela ganhou 1 TB da licença base e ela ganhou mais 3 TB por 10 GB de cada usuário, né, 300 usuários, ela chegou aos 4 TB. Então, dependendo da quantidade de pessoas, uma empresa que tem 50 usuários vai ganhar 500 GB a mais, além do 1 TB que vem no SharePoint.
Depois, no Google a gente já tem aquilo que eu falei antes, ele tem muito mais espaço de armazenamento a partir da licença Business Standard, e ainda tem aquele recurso que é o pool de armazenamento, que quanto mais armazenamento, todo o armazenamento dos usuários acaba sendo compartilhado, a gente consegue determinar para qual recurso que vai, e isso funciona bastante também. Então o resto aqui foi tudo igual, né? Eles têm o mesmo conteúdo sincronizado, compartilhamento seguro de arquivos. Então nesses aspectos ali a gente tem uma similaridade. Aqui falando um pouquinho das ferramentas de comunicação e colaboração, então a gente tem aqui algumas características diferentes, né, entre as duas plataformas. A gente tem aqui na Microsoft, vamos falar aqui agora nessas ferramentas também, só mais das diferenças, né? Eu já falei ali do Teams e do Google Meet, do Google Chat como ferramentas de comunicação e colaboração. Daí eu quero falar um pouquinho sobre reuniões online. Na Microsoft, em todas essas licenças, a gente consegue fazer reuniões online com até 250 pessoas no Teams, enquanto no Google, de acordo com a licença, vai 100, 150 e 500 pessoas, tá? Reuniões online, com todos os participantes podendo, né, participar. A Microsoft, ela tem também a transmissão ao vivo já nessas licenças, coisa que o Google não tem. Então a gente consegue transmitir ao vivo pelo Teams para até 10 mil pessoas em todas as licenças base também aqui. Então, como vocês podem ver, isso é um outro ponto relevante. Outra coisa, a gravação da reunião online e armazenamento em nuvem. A Microsoft, ela tem esse recurso de gravação de reunião. A gravação de reunião é um recurso bem importante, porque ajuda em vários aspectos, se torna uma ata da reunião, a gente consegue aí manter todo esse histórico daquilo que aconteceu na reunião. A Microsoft também tem transcrição online daquela reunião. A transcrição, ele fica ali, ele pode legendar já a reunião na hora ali pra gente também. Então isto é um ponto também de bastante relevância, diferente do Google, que ele só tem o salvamento a partir do Business Standard, ele não tem esse salvamento na licença Business Basic. Aqui até eu estou vendo que esse próximo item, alterar o fundo e levantar a mão, está errado aqui no comparativo. Eu vou ajustar antes de disponibilizar isso. Deve ser uma informação antiga que eu não tinha reparado que estava errada. Mas os dois têm essa opção, né? Hoje tanto o Google quanto o Microsoft tem essa opção. A Microsoft agora também tem a rede social interna, ela está agora criando, ela tinha já o Yammer, que era uma rede social que nunca vingou, ela era meio complicada, não era muito boa. Agora não, agora a Microsoft ela tem o Microsoft Viva, que é uma solução que está chegando aí, que vai trazer muitas novidades aí nos próximos anos. Já tem o Viva Learning, Viva Insights, tem vários módulos desse Viva, e esse vai ser uma grande solução aí da Microsoft para os próximos anos, no que diz respeito à parte de engajamento de equipe, de colaboração, etc. Então, realmente é uma solução muito legal. Depois, vamos lá, próximas características, né? A parte de produtividade. Então, a gente tem lá na Microsoft os aplicativos online, Google também, suíte de aplicativos para desktop. Na Microsoft é só a partir da licença Business Standard, na licença Business Premium isso não existe. No Google a gente não tem licença para desktop, né? Não tem um Office do Google, então como eu falei, tem aquele atalho que a gente pode colocar na área de trabalho, mas ele não é um aplicativo instalado no PC. Gerenciador de tarefas individual, Google tem, Microsoft também, que é o Google é o To-Do, Microsoft é o Google Tarefas, e o gerenciador de tarefas de equipe o Google não possui. Isso é um ponto bem importante também. Agora, nos espaços de trabalho, para quem tem essa licença, até tem como a gente criar lá uma listinha de tarefa que é tipo o Google Tarefas, mas para aquele espaço de trabalho. Mas também é muito limitado. A Microsoft não, ela tem o Microsoft Planner, que é uma ferramenta bastante robusta o Microsoft Planner, que é uma ferramenta muito robusta de gestão de tarefa de equipe, de processos, de projetos.
Ele é muito similar ao Trello, ao Asana, essas ferramentas aí de Kanban, né? Ela usa o método Kanban ali para organizar, e a gente consegue ver também como lista de tarefas, é bem legal. Coleção de dados, a Microsoft tem o Microsoft Lists, que está dentro do SharePoint, que a gente consegue fazer bancos de dados a partir do Microsoft. O Google aqui não tem nessa licença nada nessa categoria. O Google tem sim serviços também, logicamente, né, de bancos de dados, mas não dentro da licença do Google Workspace. Colaboração em equipe, Microsoft lançou agora, faz um mês, um pouco, 2 no Brasil, né, para todos os clientes, o Microsoft Loop. O Loop é uma ferramenta nova que ele veio para brigar com o Notion. Talvez alguns de vocês já conheçam o Notion. Então ele é um centro de colaboração e comunicação ali de uma equipe dentro de um projeto específico. É bem legal, uma ferramenta bem diferenciada. Eu até vou fazer depois uma live só falando sobre o Loop também. Eu acho que é uma ferramenta muito legal. Na ferramenta de vídeo, eu já tinha falado do streaming, YouTube, automação de tarefa, também já tinha comentado. Anotações digitais, Microsoft tem o OneNote, o Google tem o Google Keep, que ele é mais simples, é uma ferramenta mais de checklistzinho ali, né? Mas também poderíamos dizer aqui que são categorias similares, mas neste anotações digitais, o OneNote tem muito mais recurso do que o Keep. Coautoria de documentos, versionamento de documentos, tudo isso tem nas duas plataformas. E aqui a gente tem também a parte de segurança e conformidade de dados, que é muito importante também, como eu falei, é um dos pontos aí de bastante relevância quando a gente fala de serviços em nuvem. Então os dois têm multifator de autenticação, aplicativo autenticador, controle de políticas baseados em grupo, proteção de e-mail, proteção avançada contra ameaças. As duas plataformas só têm isso nas suas licenças mais caras, né? Nas licenças de entrada a proteção avançada não tem, já tem uma proteção muito robusta na de entrada, mas a proteção avançada, que é como eles chamam, não tem. E aí tem uma outra coisa que é bem diferente aqui, a parte de gerenciamento de desktop. A Microsoft, né, a gente tem como conectar o computador à nuvem desde o login, então a gente consegue fazer lá um domínio interno, como a gente chama, que é o Active Directory. Antes era um serviço chamado Azure Active Directory, agora é o Entra ID, que basicamente é uma solução de gerenciamento de dispositivos e usuários na nuvem. Então a gente consegue conectar o nosso computador, e aí nas licenças básicas da Microsoft ele tem uma conexão básica, que não tem muito recurso, mas na licença Premium ele tem lá o Intune, que é o gerenciador onde a gente consegue fazer muita coisa, aplicar diversas políticas nos computadores, né, políticas de instalação de atualizações, políticas de instalação de outros recursos. Dá para a gente fazer muita coisa, exclusão de arquivos remotamente, dá para a gente realmente fazer muita coisa. No Google, a gente também tem, nas licenças básicas, uma coisa mais, um gerenciamento mais simples, e na licença Business Plus que a gente tem um gerenciamento mais avançado. Antivírus, a Microsoft tem a partir da licença Business Premium, o EDR do Microsoft Defender, que é uma solução que tem melhorado muito, está muito boa. Ano passado o Microsoft Defender ele não era visto como uma solução muito efetiva, logo no início, eu acho, do Windows 10 talvez, mas hoje ele é uma solução muito robusta, e falando dessa solução do 365, não aquela só nativa do Windows 10. Então esse Microsoft Defender ele realmente traz muito mais segurança para o ambiente nuvem e também para o dispositivo. No Google a gente já não tem nada de antivírus, nem nenhum tipo de licença. Na gestão de dados, a Microsoft tem o Purview, que é um painel de compliance, ele é um painel bem robusto também, é outro ponto que eu quero trazer aqui numa live para vocês, mas ele traz bastante recurso avançado para gestão de dados, para toda a parte de auditoria, compliance, ele é muito legal. E aí na licença Premium já tem um Purview avançado, que já tem DLP, já tem outros recursos adicionais. No Google, mesma coisa, né? Nas duas licenças básicas tem lá um painel básico, e que o básico do Google não é tão bom quanto o básico da Microsoft, é importante deixar claro, nessa parte de auditoria e gestão de dados, a Microsoft entrega mais valor, mais granularidade, e também o Google Vault na licença Business Plus, que o Google Vault é a parte de políticas de retenção de dados, de manutenção de dados mais avançada. O eDiscovery na Microsoft, né, a gente tem lá um eDiscovery básico no painel do Purview,
nessas licenças básicas e tem um Discovery avançado na licença na licença do Business Premium. Já no Google Workspace a gente tem também até ficou vazio aqui também, mas já vou alterar antes de disponibilizar esse documento, mas também a gente tem um básico nas licenças de entrada e um mais avançado lá na Business Plus. As políticas de retenção de dados, né? A Microsoft e o Google só tem isso a partir da Business Premium, então que a gente consegue definir lá políticas específicas de retenção de dados, assim como rótulos de confidencialidade a serem aplicados em documentos, a gente consegue definir políticas e rótulos de confidencialidade a partir da licença, do Business Premium. Já no Google, a partir da Business Standard, já tem lá como aplicar os tags, que é um tipo rótulo. De novo, a solução da Microsoft nesse aspecto ela é mais robusta do que a do Google, ela consegue ser mais efetiva do que a do Google. Exclusão de dados de dispositivos remotamente, isso é muito legal também, porque é um recurso que ajuda bastante as empresas a gerenciar esses dispositivos remotos, quando o usuário vai sair, quando tem algum tipo de problema de roubo, furto. Então isso tem já a partir da licença Business Premium e também na Plus do Google. E o DLP, que é o Data Loss Prevention, prevenção de perda de dados, que é uma solução onde a gente consegue aplicar tanto para conteúdo em nuvem, quanto para o dispositivo local, o computador, a gente consegue aplicar políticas para prevenir que dado seja vazado e perdido indevidamente. Então na Microsoft a gente tem na Business Premium e no Google a gente só tem licenças acima lá, só nas licenças Enterprise. No Google não tem isso na licença Business Plus. Tem um outro recurso também aqui que eu não falei, que é a criptografia, né? Agora eu vou adicionar depois a criptografia. A criptografia, a Microsoft já tem criptografia de dispositivos sendo gerenciada pela nuvem a partir da licença do Business Premium. E no Google não, isso não existe também. Então esse é um ponto na parte de segurança que é relevante também da gente comentar. Falando um pouquinho de custos, né, a gente tem os planos de entrada, Google, todos os planos aqui eu estou trabalhando com os valores em compromisso anual, ou seja, a empresa paga um valor mensal por usuário, mas o plano tem um compromisso anual, uma fidelidade anual, então é uma licença que tem validade de 12 meses. As duas empresas existe a possibilidade de contratar o plano mensal, mas aí o valor fica 20, 25% superior a esses valores que estão aqui. Nos planos de entrada, então, a gente tem aí Microsoft R$ 32,00 e Google R$ 28,00, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse embate 1 a 1, né, qual que entrega mais valor no plano de entrada. Depois nos planos intermediários, R$ 70 e R$ 80 aqui os valores, então a Microsoft custa R$ 10,00 a mais, porém ela entrega o pacote Office para desktop, né, é um diferencial muito grande, só o pacote Office hoje, se fosse contratar individualmente no 365 Business, o Microsoft Apps, que é o nome do produto, ele custa R$ 56,00, então é um valor muito grande aqui agregado e por uma diferença pequena. Do outro lado, o Google tem aquela questão de armazenamento também que entrega mais valor. E nos planos superiores, nessa linha de entrada, 105 e 140. Microsoft, de novo, ela já entrega nessa licença mais segurança, né, mais recursos de gestão de dados, de governança, de privacidade, de gestão de dispositivos, então tem aí uma diferenciação também na entrega. Como a gente pode ver, a Microsoft tem um custo um pouco maior em cada uma das soluções, mas também entrega um valor maior em cada uma delas. Então, são pontos que a gente vai avaliar aqui agora até o final do nosso webinar. Compatibilidade. Aí vamos lá, Microsoft, ela tem acesso por todos os navegadores aí mais conhecidos, né? O Google também, porém o Google só tem funcionalidade de acesso offline para o Google Chrome, nos demais navegadores não. Sistema operacional de desktop, Microsoft é compatível, né, com o Office aplicativo e o OneDrive das versões mais atuais. Com Windows 10, com Windows 11, com Windows Server do 2016 ao 22, com macOS, sempre com as 3 versões mais recentes, e no Google o FileStream, ele como não tem, né, o Google não tem essa compatibilidade, esse aplicativo para desktop, a gente vai falar só sobre a compatibilidade do FileStream, que é o
o sincronizador do Google dos arquivos. Então ele tem o Windows 10, Windows 11, macOS também, tá? Ele tem essas compatibilidades. Para aplicativos mobile, também mesma coisa nos dois. Aplicativos online, também os dois têm. Desktop, o Google não tem, né, aplicativo desktop, então esse é um ponto de vantagem muito grande para a Microsoft. E aí voltando lá naquela primeira tela da familiaridade, né, quando a gente fala em familiaridade e a gente fala sobre o Office, a maioria das pessoas estão muito acostumadas a lidar com o Office, então essa é uma vantagem muito grande da Microsoft em relação ao Google nesse sentido. Segurança, aqui a gente tem basicamente, né, praticamente mesmo nível nos dois, entre esses aspectos que estão sendo analisados, que é controle de acesso, criptografia, MFA, que é o multifator de autenticação, proteção avançada contra ameaças, proteção avançada de e-mail, gerenciamento de computadores e dispositivos móveis. Em algum nível, as duas se equivalem. A diferença aqui é que a Microsoft, além de ter criptografia nos dados em repouso e nos dados em trânsito, ela ainda tem o que eu falei antes do BitLocker, para o Windows 10 11. Então, o gerenciamento na licença Business Premium, a gente consegue fazer o gerenciamento dessa criptografia dos desktops a partir da nuvem, né? Não ficando individualizado em cada dispositivo, o que nos dá um nível de gerenciamento, para quem é da TI sabe, um nível de gerenciamento muito melhor, né? Um nível de confiabilidade para a organização muito maior. Opa. Setup inicial. O prazo de trial, Microsoft tem 30 dias de trial que a gente consegue contratar direto na plataforma, o Google tem 14 dias via site e 30 dias com parceiro. Tanto o Google quanto a Microsoft podem ser contratados via parceiros. A Rastec, inclusive, a empresa que eu sou sócio, ela é parceira tanto do Google quanto da Microsoft. Esse é até um dos motivos que a gente está fazendo que a gente faz esse comparativo, porque como a gente conhece bem as duas ferramentas, a gente lida com essas discussões aí com os clientes no dia a dia, a gente ajuda esses clientes a tomar essas decisões, a gente acaba tendo essa propriedade de poder falar um pouco melhor de cada uma delas. Na Microsoft, a Microsoft fornece um domínio @onmicrosoft.com, se a empresa não tiver um domínio próprio ainda. O Google só trabalha com domínio próprio do cliente, ela não fornece um domínio para o cliente. E como eu falei, a implantação pode ser feita tanto por parceiro quanto por um gerenciamento interno de cada uma das empresas. Depois, migração, ferramenta de migração. A Microsoft tem uma ferramenta muito boa, o Migrator lá do SharePoint Migrator, é uma ferramenta que é muito boa de se trabalhar, muito fácil, não é nada instalado localmente, é tudo gerenciado em nuvem, já diferente do Google, que ele também tem uma ferramenta de migração, porém é uma ferramenta que tem que ter um recurso de servidores robusto, não é pouco, é servidor com 32 GB de memória dedicado só para a função da migração, então ele acaba tendo mais... nessa parte da migração, o Google tem mais limitação. Existem ferramentas de terceiros também que fazem migração. Então, mas essa da Microsoft mesmo, a gente consegue puxar do Google, consegue puxar do Dropbox, consegue puxar do servidor local, de um computador local. Então, da Microsoft, ela é uma ferramenta toda em nuvem já e mais flexível do que o Google, que depende aí de uma infraestrutura do cliente. Então, mas como eu falei, tem ferramentas que a gente pode contratar aí no mercado, tem algumas ferramentas que fazem isso também, mas não é barato. Tá? As ferramentas de migração aí são ferramentas que têm um custo bem elevado. Tem algumas que são como serviço, que paga ali mensalmente pelo uso, tem outras que são compradas, então tem algumas soluções aí no mercado para isso. Outra coisa importante é o ambiente. Um ambiente que hoje tem um exchange local, né? A gente trabalha com algumas empresas que tem lá um servidor de e-mail exchange local e esse servidor de e-mail precisa ser migrado para a nuvem. Então, para esse tipo de cenário, a Microsoft entrega mais valor. Por quê? Porque a Microsoft ela consegue fazer uma implantação híbrida, mantendo o servidor de e-mail local e o servidor da nuvem trabalhando em paralelo, e quando em algum momento desliga totalmente o servidor local e fica tudo na nuvem, mas para os usuários isso é transparente. Por quê? Porque a gente vai ter o AD, né, o Active Directory local do servidor,
já sincronizado com o AD da nuvem, então aquela credencial vai continuar sendo a mesma, os dados vão migrar do servidor local para o servidor da nuvem, e daqui um belo dia a gente vai dizer, ó, para de entregar no local e vai para a nuvem. Mas isso é totalmente transparente para os usuários. No Google isso não existe. Configurações e permissões, migração de configurações e permissões servidores locais para a nuvem, né? Como eu falei, a gente consegue fazer esse sincronismo, e no Google é necessário fazer novas definições de permissões. Gerenciamento. Então a gente tem gerenciamento aí podendo ser feito por parceiro ou gerenciamento próprio. Cobrança também tem cartão de crédito e boleto, né? O boleto via distribuição, cartão de crédito via site do Google e do Microsoft. As duas ferramentas têm criptografia, sincronização do diretório local com nuvem, SSO. Então aqui a gente tem, né, uma similaridade aí na parte de gerenciamento nas duas plataformas, mas realmente na parte de gerenciamento de compliance de dados, de governança, de segurança, a Microsoft entrega mais valor, ela tem um painel mais granular, com mais detalhe, com mais nível de gerenciamento para a TI. Isso é um ponto aí de decisão importante também, que apesar de serem ferramentas, o Google ele tem talvez um pouco mais de facilidade para quem quer mexer, quem quer se auto-atender, um empresário que deseja ele mesmo gerenciar isso, não ter alguém de TI fazendo esse gerenciamento, mas a Microsoft entrega mais detalhamento e entrega uma solução mais robusta de gerenciamento para gestores de TI. O suporte, os dois são suportes, prometem aí, né, uma garantia de uptime, que é o tempo que as ferramentas vão ficar em pé, muito alto. O suporte também 24/7, e-mail e chat, e o suporte com parceiro local, se a empresa tem um parceiro local também. O que eu destacaria aqui é o seguinte, por experiência nossa, a Microsoft atende muito rápido. O Google nem tanto. O Google demora um pouco mais, dependendo da situação, o Google não tem um suporte tão efetivo na resposta. A Microsoft, na hora que a gente abre um chamado, eles ligam já na hora ali pra gente, é coisa... Né, ontem mesmo eu fiz um chamado ali para uma situação específica, em um domínio, em 10 minutos me ligou um atendente da Microsoft para atender meu chamado. Eu abri o chamado pelo sistema, que a gente abre ali no próprio painel do gerenciamento, em 10 minutos alguém me ligou. Do Google, toda vez que eu abro, é sempre por e-mail as respostas, às vezes demora um dia a resposta. Então, nesse aspecto, a Microsoft entrega mais valor para as empresas. Apesar de que aqui na tela parece que é igual, né? Microsoft entrega mais valor, assim, na minha opinião. É uma opinião pessoal pela minha experiência com as ferramentas, com o suporte com os dois fabricantes. Então, quais são os questionamentos que a empresa precisa fazer para tomar essa decisão, né? A empresa realizou um levantamento real dos custos com aquisição, implantação, gerenciamento, manutenção e modernização da infraestrutura atual e comparou com a contratação de serviço em nuvem, porque esse é o grande desafio. Muitas empresas acham que, porque eu vou migrar para a nuvem vai para ser mais barato, ou que eu vou migrar para a nuvem vai ser muito caro. Mas espera aí, você já fez um levantamento real disso? Porque você tem que fazer levantamento para comprar, implantar, gerenciar, fazer a manutenção e considerar a atualização constante de uma infraestrutura local. Desse lado do ambiente local, a gente tem que botar tudo isso no pacote. Do outro lado, sim, a parte do serviço em nuvem, quanto é que eu vou gastar por usuário, por quanto tempo, etc. A familiaridade, né, como é que é da empresa, da equipe da empresa com a tecnologia, o ecossistema que a empresa está inserida, né, se é um ambiente mais Microsoft ou mais Google, quais os recursos de tecnologia que são essenciais para o seu negócio, esse é um ponto importante. Para a minha empresa, espaço de armazenamento é muito importante. Bom, acho que o Google é a solução a ser considerada. Não, para a minha empresa eu preciso de gerenciamento de tarefa, eu preciso ter mais segurança, eu preciso ter mais recursos de auditoria e tal. Bom, vamos considerar a Microsoft. Então tem um pouco disso aí também. Qual a criticidade da segurança e da conformidade para o seu negócio? Aí vem esse ponto que eu falei. Se para vocês é muito crítico a questão da segurança e privacidade, Microsoft deve ser mais considerada aqui nesse ponto. Qual o planejamento de crescimento da empresa? Também esse é um ponto importante para pensar em custo, para pensar em possibilidades aí. Minha empresa vai crescer muito e eu vou crescer muito em volume de dados. Opa, peraí um pouquinho, talvez Google seja o melhor caminho.
A empresa vai precisar de uma implantação híbrida? Também essa é uma pergunta, né? Quando tem o Exchange Online, sendo uma implantação híbrida, como eu falei, Microsoft vai entregar mais valor por ter essa possibilidade de implantar híbrido. Quais recursos que você possui para a implantação, gestão e suporte das soluções de tecnologia? Vocês têm uma TI já interna? Vocês têm um prestador externo que tenha familiaridade com alguma das duas plataformas? Isso é um ponto também importante, porque quem vai dar todo o suporte posterior à migração, né, vai ser a equipe de TI que presta suporte para a empresa. Então é bem importante também ter levar em consideração esse aspecto. E aí, para finalizar as conclusões, então os critérios, né, de tomada de decisão para cada empresa pode ser diferente de acordo com cada realidade. Então falei de todos os fatores aqui que são importantes para essa tomada de decisão. De um lado, o Google traz ferramentas com design mais clean, mais intuitivo e fácil de usar, que as pessoas já conhecem no dia a dia, né? Isso facilita bastante a adaptação quando o Google Workspace é adotado como plataforma de produtividade e colaboração. Já a Microsoft ela oferece uma experiência com recursos para ambientes mais corporativos, proporcionando uma solução integrada ao Windows 11 e aplicativo da área de trabalho, e com uma solução mais robusta de segurança e de compliance. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês um final aqui, um battle card praticamente, né, uma batalha entre cada uma das licenças básicas por categoria. Então na Basic, aqui eu deixei em vermelho os pontos onde cada uma é pior, né? Então nas licenças de entrada, eu sempre digo isso para todos os clientes, Microsoft entrega muito mais valor assim, ó. Aqui eu trouxe só alguns pontos, eu tenho vários outros recursos que a Microsoft tem também que o Google não tem, mas eu trouxe os principais destaques, né? Eu trouxe, porque aqui a gente já poderia botar também gravação de reuniões que o Google não tem, poderia botar várias outras coisas, mas eu botei alguns pontos de destaque. Mas por R$4 a mais por mês por usuário, a gente vai ter mais espaço de armazenamento de e-mail, a gente já vai ter o drive de equipes, né, a parte do SharePoint Online, com a possibilidade de criar sites internos, intranet, a gente vai ter essa biblioteca de documento compartilhado, e no Google não. A gente vai ter só 30 GB por usuário, não pode aumentar esses 30 GB no Business Starter. Então realmente, nessa comparação aqui, Microsoft, na minha opinião, dá de lavada no Google nessa licença básica. Não dá nem para comparar. O único cenário que daria para comparar é: minha empresa só precisa de e-mail e eu não tenho muito volume, não vou usar mais nada de recurso em nuvem. Primeiro eu diria que a empresa está perdendo uma oportunidade muito grande de melhorar, né? de ter recursos mais avançados usando em nuvem. Mas se for esse cenário, ainda poderia ser comparável, para gastar um pouquinho menos ali com a licença de e-mail, mas eu acho que ainda assim vale a pena a Microsoft. Realmente, então, nessa licença base, a Microsoft entrega muito mais valor. Já na licença Business Standard, a gente tem, alguns pontos. Primeiro, espaço. Google dá de lavada na Microsoft, por conta tanto de ter mais giga por usuário, né, que é 2 TB, 2.000 GB, né, 2 TB por usuário, mas essa questão de ser flexível, compartilhado entre e-mail e Drive, e aí eu conto para vocês, tive já cliente que chegou pra gente com um e-mail de mais de 300 GB, eu achei até um absurdo, né, mas enfim, era uma realidade dele lá, porque era no escritório de advocacia que ficava centralizando, todos os clientes enviavam tudo por e-mail para eles, e além dos clientes enviarem por e-mail para eles, eles ainda enviavam entre si esses arquivos, então era uma bagunça. Eu até recomendei alguns processos, eu trouxe algumas ideias de como organizar melhor esse processo para não ficar com um volume tão grande de dados de e-mail, né? Enfim, fazendo por formulário, já armazenando direto lá no Drive e tal, mas enfim, tem esse cenário. Então o Google tem essa flexibilidade de poder botar uma caixa de e-mail muito grande. A Microsoft até tem uma caixa de e-mail maior, que ela dá direito a 100 GB de caixa de entrada, mais 1 TB e meio de arquivo morto, mas igualmente falando, ela não se compara aí aos planos do Google realmente. Então, nesse aspecto de armazenamentos de e-mail e arquivos, Google dá de lavada aqui na Microsoft, e é um dos pontos muito decisivos durante uma migração. Se a empresa tem um volume alto de dados já, e se tem uma perspectiva de crescer muito esse volume, realmente tem que considerar o Google.
mas pensando no Teams, pensando no Planner, pensando o aplicativo Office para a área de trabalho, que é muito valoroso, que muitas pessoas gostam, que muitas pessoas preferem do que usar o Google Sheets, o Google Docs, ou até mesmo o Office Online, que também, porque a Microsoft tem o Office Online, que já tem naquela licença Basic que eu mostrei antes, e tem o Office aplicativo. São similares visualmente falando, só que, logicamente, a licença de aplicativo tem muito mais recurso do que na nuvem. Eu diria que hoje 80% dos usuários poderiam usar só o que está na nuvem. Mas quando começa a usar recursos mais avançados de edição de documentos, de planilhas, aí tu acaba tendo a necessidade de utilizar o Office aplicativo. Mas então aqui essa é a discussão, né? Se meu volume não é grande e eu dou valor ao Office aplicativo, a licença do Business Standard tende a ser mais recomendada aí para a sua empresa. Agora, se sua empresa tem um volume alto de dados, aí realmente o Google pode ser a melhor opção. Mas aí tem que avaliar bem cada cenário para tomar essa decisão de uma forma mais assertiva. E por último, a gente tem aqui também as licenças Premium, né? Business Plus do Google e Premium da Microsoft, onde a gente, no armazenamento, o Google dá mais de vareio ainda, de vareio, coisa gaúcha, né? Dá de lavada aqui no Google, na Microsoft, porque ela dá 5 TB de usuário e ainda com aquela ideia do pool de armazenamento, que é a soma de todos os drives. Por outro lado, Microsoft entrega o aplicativo Office para a área de trabalho, entrega uma proteção avançada, né? Entrega o próprio Microsoft Defender. Então, para quem valoriza mais recursos de segurança, recursos de compliance, o aplicativo Office e o volume de dados não é um grande fator de decisão, Microsoft pode ser o melhor caminho. Agora o Google, se a empresa valoriza muito a questão de armazenamento, o Google ele entrega mais, tá? Então esse é o battle card aqui das 3 soluções principais de cada uma das duas. Aqui eu falo um pouquinho que eu não explorei, né? Outras licenças como governamentais, educacionais, non-profit, as licenças Enterprise das duas plataformas, que a Microsoft e Google tem também, né? Licenças que são acima dessas que eu mostrei hoje. Também não falo sobre os produtos individuais, como o próprio Exchange Online e outros produtos que existem individuais, o Google Workspace Essentials, por exemplo, que tem um foco em comunicação e armazenamento. Então aqui eu me foquei exclusivamente aí nesses 3 produtos que são os mais requisitados para empresas de pequeno e médio porte, que é a grande demanda do Brasil hoje para esse tipo de solução. Então, como eu falei, a Microsoft, né, ela tem uma grande vantagem que é o Office aplicativo, melhor segurança e soluções de compliance de dados, e o Google, do seu lado, tem esse apelo muito forte com pessoas que já utilizam Gmail, que já estão acostumados com essa interface mais amigável do Google e o volume de armazenamento do Google, que acaba sendo bem superior do que a Microsoft. Tá? Eu espero bastante que esse material tenha ajudado vocês. Esse e-book vai estar disponível lá no meu site pessoal, juarezfortes.com.br. Fiquem à vontade para baixá-lo, tem lá um botãozinho ali na página embaixo de e-books. Aí tem este e-book, assim como tem outros e-books também que eu já produzi. Tá? E espero que tenha sido útil para vocês esse conteúdo. E na próxima semana eu já vou liberar mais algum conteúdo relevante sobre Microsoft 365, sobre Google, sobre privacidade e proteção de dados, que são os temas que eu realmente gosto de falar e que sei que consigo agregar muito valor para vocês. Tá bom? Muito obrigado então e até a próxima.